5 Liga dos Campeões, uma Copa do Mundo, 6 Mundiais de Clubes e mais de 40 títulos na carreira transformaram Toni Kroos em um dos maiores meias da história desse esporte. O Kroos se tornou um ídolo incontestável do Real Madrid e isso todo mundo sabe. Mas será que vocês lembram quão absurdo era o Toni Kroos na época do Bayern de Munique? E se eu te falar que o Real Madrid pagou apenas 25 milhões de euros pra tirar o Kroos do Bayern de Munique? Se a gente pegar pra ver as transferências hoje, o Caicedo custou 120 milhões, o Enzo Fernandes custou 125, o Isaac 130 milhões de libras e outras transferências bizarras, né? O Atlético de Madrid pagou mais de 120 milhões pra ter o João Félix. Enquanto isso, o Real Madrid pagou somente 25 milhões em um jogador que depois se tornou um dos maiores meias de todos os tempos. Mas será que o Toni Kroos já era bizarro no Bayern de Munique ou era muita mídia e do nada virou esse monstro no Real Madrid? É isso que vamos ver hoje, então pega sua pipoca, pega seu refrigerante e vamos dar uma olhadinha em quão bom era o jovem Toni Kroos. Pra entender isso, vamos assistir o vídeo do canal Le Foot em Vídeo. Meu francês tá em dia, tá? Não reclama não. Enfim, vamos lá entender, rapaziada, o quão absurdo era Toni Kroos na época do Bayern de Munique vestindo a camisa 39, tá? Ele já fazia uma função parecida, né, com a que ele fez no Real Madrid, né, ele jogando no meio campo, muitas das vezes como primeiro volante, às vezes de segundo volante, mas, mano, ele sempre foi muito classudo, rapaziada. E de verdade, eu não sei o que mais encanta no Toni Kroos pra vocês, tá? Olha isso, nossa, absurdo, pô. Eu não sei, na opinião de vocês, o que mais encanta nele, mas pra mim o que mais encanta é a classe, sabe? É a frieza. Tudo que ele faz parece ser fácil. Tipo assim, não parece que ele bota força na bola pra chutar, pra tocar. Olha isso, mano, que absurdo, pô. E assim, esse Toni Kroos do Bayern de Munique, ele era muito mais, como eu posso dizer, muito mais protagonista, pô, no sentido de marcar mais gols, de dar mais assistências, sabe? Esse Toni Kroos aparecia muito mais pro jogo do que do Real Madrid. No Real Madrid ele era um jogador muito tático, né? Acho que mais tático. No Bayern de Munique era um jogador mais decisivo, que aparecia mais pro jogo, que fazia mais gols. Eu acho que deu pra entender, né, rapaziada? Mas, cara, a classe do Toni Kroos me encanta, cara. Olha isso. Mano, cara, essa virada de jogo é típica dele, né, rapaziada? Típica dele, mano. Pô, ele é muito classudo, ele é muito frio, mano, muito tranquilo, tá ligado? E, pô, desde essa época, né, ele já tinha uma taxa de erro de passe, né, pô, de porcentagem de erro de passe muito baixa, mano, quase nula. Mano, Toni Kroos, ele faz tudo parecer fácil, mano. E, tipo, não é aquele jogador espalhafatoso que fica dando chapéu toda hora, caneta. Não, ele é um cara simples. Mas é um simples funcional, é um simples que é bonito de assistir, né? Porque é um simples que não erra. É um simples bem feito, entendeu? Cara, é muito lindo ver o Toni Kroos jogar, mano. Olha isso. Nossa. Pô, olha lá, de novo, toma. Cara, ele é o mestre, o 0-1 dessas inversões de bola, mano. Tá maluco? Que absurdo de jogador, rapaziada. Sempre foi assim, mano. Olha isso. Não erra, pô. Bizarro. No pé do Robin. Sempre foi assim, mano. Nossa, absurdo, cara. E assim, nessa época, era um Toni Kroos mais rápido, né? Bem mais ágil do que na época de Real Madrid, pô. No Real Madrid ele só desfilava futebol sem correr muito, né? Era algo mais tático, como eu já expliquei pra vocês. Principalmente na última Champions, né? Que ele teve que recuar um pouquinho mais, tava mais, pô, em fim de carreira já. Mas esse Toni Kroos aqui, ó, era isso aí, mano. Pisava mais na área, fazia mais gols, entendeu? Então, assim, meio que o Toni Kroos teve que se revolucionar também como um jogador, né? Deixou de ser esse cara que marcava bastante gols, que dava mais assistências, que pisava mais na área, pra ser uma espécie de um volante, literalmente, entendeu? Cara, o Toni Kroos, ele é fantástico, fantástico, entendeu? Fantástico, mano. Tipo assim, pra quem só assiste o futebol visando gol e assistência, visando jogada bonita, não vai entender a magia do Kroos, pô, desculpa. O Kroos é um jogador que vai muito além dos números, tá ligado? O Kroos, ele dá... pô, a importância do Kroos pra engrenagem de qualquer equipe é algo bizarro, mano, bizarro. Entendeu? E assim, ele pisava pouco na área, tá? Mas quando ele pisava era isso aí, era caixa. Não tinha o que fazer, rapaziada. Cara, o Toni Kroos, ele é simplesmente bizarro, mano. E outra, 25 milhões de euros, cara. Ele basicamente foi de graça pro Real Madrid, rapaziada. Foi o roubo do século, né? O roubo do século foi o que o Real Madrid fez com o Bayern de Munique. Não existe você pagar somente 25 milhões por um cara desse nível. Desculpa, o Toni Kroos, pô, facilmente valeria 120, 150 milhões, pô. Porque se o Isaac vale 130, o Kroos vale 200, entendeu?
É loucura o que jogava de bola o Toni Kroos, rapaziada. Olha isso. Ele é fantástico, mano. Fantástico. Tipo, não foi o melhor meia que eu vi, tá? Com todo respeito aí, não sei a opinião de vocês. Não foi o melhor meia que eu vi. Nossa, na cabeça do Dante. Não foi o melhor meia que eu vi outros meias mais encantadores, por exemplo, eu vi o Busquets, que pra mim não tem comparação, tá? Pô, assim, primeiro, são estilos de jogos diferentes, tá? Eu acho que o Busquets e o Kroos são jogadores, assim, completamente diferentes, não dá nem pra comparar, mas o Busquets é genial, né, pô, no sentido de encantamento, de magia, é algo que é diferente. O Busquets nasceu com um quezinho ali de, tá ligado? Extraterrestre, né? O Kroos, ele é mais classudo, assim, ele é mais impecável, né? Acho que o Kroos, ele erra menos, né? Porque ele faz o mais fácil, mas é um fácil que os outros não fazem, entendeu? O Busquets já é mais genial, né? Tem essa diferença, entendeu? Mas assim, o Kroos é um jogador, um jogadoraço, mano, jogadoraço de bola. Mas eu acho que não dá pra comparar com o Busquets, tá? Que na minha opinião foi o melhor que eu vi. Tem o Pirlo, que assim, dá pra comparar com o Pirlo, tá? Eu ainda prefiro o Pirlo, eu acho o Pirlo, assim, é o mesmo argumento que eu uso com o Busquets. Eu acho o Pirlo mais encantador, né? Eu acho que o Pirlo é mais mágico, mais refinado, mas o Kroos esquece, pô. O Kroos é perfeito, mano, impecável, tá ligado? Olha lá, e esse Kroos jovem era impressionante, pô. Esse Kroos novo, mano, absurdo, tá maluco, mano. Muito frio, muito calmo. Jogador rápido, ágil, tá ligado? Pô, essa mãozinha do Kroos é típica, né, mano? Ele ajeita, ele posicionando o corpo pra dar o passe. Absurdo, pô. Tá maluco, mano. Muito diferente, mano. Nossa, golaço, mano. Pô, Xabi Alonso e Toni Kroos no meio campo. Que covardia também, hein? Pô, esse Bayern de Munique era bizarro, hein, rapaziada? Toni Kroos, Robben, Xabi Alonso, Ribéry. Que isso, você tá doido? Irmão, esse Bayern de Munique era bizarro, cara. Olha, mano, olha esse passe, cara. Olha esse passe de canhota, irmão. Puta que pariu. E ele é destro, mano. Que bizarro, mano. Ambidestro, no caso, né? Pô, o Toni Kroos não tem perna ruim, né, mano? Ele é loucura, mano. Que jogadoraço de futebol o Toni Kroos é, cara. Que jogadoraço de futebol é esse alemão, mano. Campeão de tudo na carreira, irmão. E, pô, se aposentou no auge, né, mano? Porque tinha lenha pra queimar. Acho que ele se aposentou com 34 anos, né? Pô, tem jogador que tá até os 40 aí, mano. Ainda pro Kroos tem atividade até hoje, mano. Mas ele preferiu se aposentar, né? E valeu, se aposentou no auge. Errado não tá, né, mano? Ganhou tudo que tinha pra ganhar. Se aposentou ganhando Champions no ápice, entendeu? E, pô, se liga só nessa entrevista aqui, pô, nesse trecho, né, essa fala que o empresário do Toni Kroos disse, presta atenção, ele falou o seguinte, ó: durante o ano de 2013, eu e o Kroos não conseguimos chegar a um acordo com a direção do Bayern de Munique, né, ele não estava satisfeito com a proposta deles e as negociações ficaram congeladas. Pra mim, ele foi o melhor jogador do Mundial 2014, né, pô, da Copa 2014 que teve aqui no Brasil, que o Brasil tomou 7 dessa Alemanha que tinha o Toni Kroos, que fergou no Brasil, enfim, né, ele botou aqui, ó: e depois disso, teve inúmeras propostas dos melhores clubes da Europa. É normal. Olhamos para os valores da transferência de hoje em dia e nos lembramos que o Kroos custou 25 milhões de euros. 90 milhões de reais. Gente, sabe quem custou esse valor, gente? Samuel Lino pro Flamengo, tá ligado? O Gerson custou 30 milhões pro Cruzeiro, pô. O Gerson foi mais caro do que o Toni Kroos, tá ligado? Tipo assim, vocês têm noção do que é isso? É que o Alcaraz, que o Flamengo contratou, foi quase esse valor, foi 22 milhões, né? Foi quase esse valor. Então assim, cara, é bizarro, mano. Foi basicamente de graça. Pô, Real Madrid pagou ali ali um valorzinho simbólico, né? E tirou um dos maiores meias da história, né? E aí o presidente falou aqui, ó, o empresário falou, né? Foi o roubo do século, disse Volk Struth, empresário do jogador, ao portal do Bild. Que loucura, rapaziada. Eu não sei vocês, mas eu sou completamente apaixonado no futebol deste senhor, tá? Eu já fui hater, assim, hater não, né? Mas eu já achei o Kroos superestimado, pô. Já tive a minha fase rebelde, onde eu achava, gente, nem é isso tudo, tá ligado? Pô, o Kroos, para, não é isso tudo também. Calma aí. Mas depois eu tive que me render, rapaziada. Eu tive que me render. Toni Kroos é gênio da bola, muito
muito craque, não sei a opinião de vocês, tá? O Toni Kroos no Real Madrid foi absurdo, só que esse do Bayern de Munique, era um Toni Kroos mais jovem, com mais fôlego, que jogava um pouco mais à frente, mano, era bizarro, minha rapaziada. Mas enfim, qual é a sua opinião sobre o Toni Kroos? Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso. Tamo junto, um beijo e um abraço e é nóis, rapaziada, Toni Kroos. E outra coisa, polêmica no ar, tá? Polêmica. Toni Kroos ou Pirlo? Deixei no ar essa polêmica, hein? Eu vou até soltar aí na comunidade aqui no YouTube. Vou botar aqui nos comentários também, tá? Fixado. Toni Kroos ou Pirlo? Quem jogou mais?